bem-vindos, né? Glória a Deus. Muito bom, muito bom. Gênesis 12, quem achou, dá um glória. Isso aí. Diz assim a Bíblia Sagrada: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o seu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei te abençoarem, amaldiçoarei te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Versículo 5, tomou Abraão Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até os carvalhos de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Então apareceu o Senhor a Abraão e disse: a sua semente darei essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Senhor, pedimos a tua bênção também nesse momento. Fala conosco, Senhor, mais uma vez. Que o teu Espírito, Senhor, entre nas profundezas de cada coração e ser, Senhor, trazendo revelação, transformação, vida, salvação, quebrantamento, restauração plena nessa noite, Deus. Essa tua bênção em nome de Jesus. Gente, vocês conhecem esse texto, né? A grande maioria vai ouvir em algum momento, já ouviu em algum momento, e é o texto da chamada de Abraão. Na verdade, a gente chama de chamada, mas esse texto daqui é o dia que Deus marcou o encontro com Abraão, o dia que Abraão encontrou com Deus. Irmãos, a nossa vida é marcada pelo dia que a gente encontra com o Senhor, não é verdade? O dia que a gente tem uma experiência com Deus. O dia que você entra na igreja, e pode ser não só na igreja, pode ser numa praça, pode ser num outro local, mas é aquele dia que Deus resolve falar contigo. E de uma forma assim profunda. Eu não sei se já aconteceu com vocês, e eu tenho certeza que muita gente aqui acontece, de um dia você chegar e você está tão aflito, precisando de uma resposta, de algo, e parece que quando o pregador está falando, parece que ele botou um chip na tua casa, parece que ele botou uma câmera e viu tudo que estava acontecendo, parece que ele ouviu as suas conversas nas salas, no seu trabalho, que te acompanhou porque fez todo sentido para a sua vida, e você tem uma certeza absoluta que Deus está falando contigo. Você tem uma experiência assim, fora do normal nesse dia. É o dia que Deus se encontra com você. A grande parte das pessoas aqui já tiveram essa experiência, o encontro com Deus. O dia que Deus te encontrou. O dia que eu encontrei Deus, irmãos, fazem 25 anos. Eu estava numa viagem, tinha ido para Pernambuco, tirar as primeiras férias, né? Eu estava começando a trabalhar, e nessas férias eu fui para a casa de uma família que era cristã, eu não tinha nenhum amigo crente, não tinha parente crente, não conhecia ninguém crente, e nessa viagem eu caí na casa de uma família cristã, e ali ouvindo a palavra, a gente foi para um culto ao ar livre, né, que tinha numa praça bem no interior, e eu fui lá participar, não conhecia nada. Eu lembro que uma frase que uma mulher, uma missionária subiu no palco e disse, eu estava na última fileira, né, aquelas coisas de última fileira, eu estava na última fileira da praça e fui atingido, tive uma noção de Deus, eu tive uma experiência, eu tive uma visão de Deus, foi um negócio assim, e dali para lá tudo mudou. A nossa vida muda o dia que a gente tem um encontro com Deus. Tudo muda, tudo muda, tudo muda, tudo muda. Tudo muda. A gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem um processo de santificação, mas aquele dia a gente nunca esquece, irmãos. Esse dia é inesquecível nas nossas vidas. E esse é um dia aqui que marcou a vida de Abraão. Morava num local idólatra, em Ur dos Caldeus, tinha uma vida talvez corriqueira qualquer, talvez até ligada à idolatria, não sei como é que era a vida dele, a Bíblia não tem muita informação da sua vida antes, mas de um dia Deus se apresentou a ele. E já se apresentou falando, eu tenho um projeto contigo. Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu vou te enviar. Ele não diz qual é a terra, para uma terra que eu vou te mandar. E começa a fazer promessas para ele, que o nome dele seria grande,
que faria uma grande nação, que abençoaria quem abençoaria ele, que amaldiçoaria quem ousasse amaldiçoar Abraão, ou seja, era uma aliança, era um pacto. E que todas as famílias da terra seriam benditas a partir dele, era algo muito grande. Deus se apresentou, já fez promessas na vida dele. E acontece também com a nossa vida, quando nós encontramos a Deus. Duas coisas Deus fez ali na vida de Abraão, duas coisas Ele faz em nossa vida. Por exemplo, Ele dá uma perspectiva para Abraão de propósito de vida. Abraão agora não é só um pagador de boleto, não é só um sujeito que sai para trabalhar, para sustentar a sua casa, não é só um sujeito agora que vai criar camelo, ovelha e vai tocar a vida. Não, Abraão agora tem um nome. Ele é mais do que um CPF. Agora Deus diz para ele: eu vou engrandecer o seu nome. Você vai ser uma pessoa importante. Quando nós nos encontramos com Deus, Deus nos dá nome. Pastor, está dizendo que Deus faz a gente ficar famoso? Não, Deus dá nome. O que é dar nome? Deus te dá respeito. Muita gente não era respeitada na casa, não era respeitada na família, na rua, pagava, não pagava, devia, tinha uma vida às vezes torta, e Deus entra na vida e endireita as coisas, te torna uma pessoa digna, uma mulher de valor. Deus muda a história das pessoas, Ele te dá nome, Ele te dá credibilidade, Ele te dá respeito. As pessoas olham para você: rapaz, esse sujeito agora endireitou a vida, olha, essa pessoa daqui tem uma família exemplar, olha como é que ele é diferente. O que Deus nos dá também, e deu para Abraão? Visão de longo prazo da vida. Deus mostrou a Abraão que Ele não era o Deus do curto prazo. Amanhã eu vou te abençoar. Se você vai ter uma semana boa. A tua quinta-feira vai ser excepcional. Vou te dar um feriado ali, legal, uma boa viagem. Deus não falou isso. Você já reparou qual era o projeto de Deus para Abraão e qual é o projeto de Deus para as nossas vidas? O projeto de Deus para Abraão é: em ti farei uma nação. Eu vou construir uma nação a partir de você. Gente, nação não se constrói do dia para a noite. Você pode ficar rico do dia para a noite, mas nação você não constrói do dia para a noite. Você pode ficar bilionário, você pode herdar negócio do dia para a noite, mas uma nação é diferente. Por quê? Porque pressupõe filhos, descendência. Um filho já não é do dia para a noite. Um filho, pelo menos, você está ali 9 meses, naquele processo só da gravidez, da gestação, mas a criança crescendo. E os filhos dos filhos, a gente está falando aí de um ciclo de 20 anos, 25, de 30 anos. E ele está falando de nação. Então, ele fala para Abraão agora: a tua perspectiva não é local, não é curta. Eu estou levando você para olhar por cima, estou falando de longo prazo. Quando você vem para Cristo, Deus começa a falar para você sobre o quê? Eternidade. Você nunca parou para pensar em eternidade, você só está pensando em comprar, em vender, em ter uma vida melhor, em ajeitar as coisas aqui nesse plano, e daqui a pouco Deus fala: tem coisa muito maior do que isso. Sua vida é maior do que esse teu trabalho, a tua vida é maior do que os teus bens. Busca o reino de Deus, sua justiça, isso é mais importante. Por que você estava correndo atrás? Isso vai ser acrescentado. Estou te dando visão de coisas maiores, mais profundas, de longo prazo. Eu vou abençoar não é só você. Deus começa a dizer: o justo não vai ficar desamparado, nem a sua descendência. Você tem um encontro com Deus que está preocupado não é só com você, é com a tua filha, com a tua descendência, com os teus filhos, com os filhos dos teus filhos. Olha o que Deus faz em nossa vida quando nós temos um encontro genuíno com Ele. Isso é uma verdade para todos nós, e foi isso que Ele fez com Abraão. Só tinha um requisito. Ele só pede uma coisa, na verdade duas, né? Sai do meio da tua parentela, ou seja, Ur era uma região idólatra, vem para cá, que eu vou construir algo novo. Sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mandar. Qual era a terra? Ele não falou. Para onde ele ia? Deus não disse. Qual era o paradeiro? Só falou: vai, sai. A ordem é essa: sai, vai andando, vai, sai. E Deus fala isso conosco: sai de uma vida que você está levando, sai de alguns convívios, sai, e ele vai andando. Aí a gente pensa, quando lê esse texto, que Abraão estava lá em Ur, né? E aí no outro dia ele chegou em Canaã, né? E está lá e já encontrou a terra da promessa, mas não é. Se você pegar um mapa, em linha reta, Ur dos Caldeus a Canaã, dá mais de 1000 quilômetros. E o sujeito não anda em linha reta, né? Ainda mais naquele tempo.
Ele nem sabia para onde estava indo, sabe-se lá quantos lugares ele visitou, chegou no local, não é aqui. Chegou no local, e aí, Senhor, também não é aqui. Chegou em outra cidade, poxa, Deus não falou comigo. Mas um dia, ele chega numa cidade, ele chega num local, e Deus fala com ele. Igreja também não é assim? Você vai em lugares, Deus não fala contigo. Você vai em outro lugar, Deus não fala contigo. Você vai para outro lugar, e aí você... E nada, mas tem um dia que Deus fala contigo. Tem um local que Deus fala, é aqui. Esse é o paradeiro. Esse é o local. Aonde está escrito isso? Versículo 7. Enquanto ele estava peregrinando, quando ele chega, apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. Aqui, esse é o local. E a Bíblia diz: e edificou Abraão um altar ao Senhor. Aonde? Lá em Canaã. Aqui é o local que eu falei contigo. Sabe-se lá quantos dias antes, talvez, desde a promessa até ele chegar, são semanas, são meses, não sei. Mas ele falou, tempos depois, ele chega nessa região e Deus confirma. Agora veja como são as coisas. E parece que a vida dele está se encaixando. Tudo se encaixa. No início, em Gênesis 12, lá no versículo 1, diz assim: e disse Deus a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Deus disse, Deus falou. Agora, versículo 7 diz assim: Deus apareceu. Diga assim: o Senhor apareceu. Mas antes ele só tinha falado. Agora o Senhor apareceu. Então começa a ter uma revelação progressiva de Deus. Ele começa a ter mais experiências com Deus. E essa experiência é no local certo. Gente, eu não tenho dúvida nenhuma de que a igreja é o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque ela é uma promessa de Deus. Jesus disse: edificarei a minha igreja. Quem edifica é Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus disse que iria edificar uma igreja, uma comunidade, a eclesia, um local abençoado, onde ele falaria com as pessoas, onde levantaria homens, onde um ao outro seria edificado, edificai uns aos outros, né? Orai uns pelos outros, consolai uns aos outros, exortai uns aos outros. A mágica acontece no nosso ambiente. Deus se manifesta, tem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele se faz presente. Tudo acontece aqui nesse contexto. A presença de Jesus aparece, o Espírito Santo move, mexe, fala conosco. Quantas pessoas não foram abençoadas? Quantas vezes você não recebeu uma palavra profética dentro da igreja e mudou tudo? Quanta gente não foi curada no ambiente de igreja? A verdade é essa, nossa vida é transformada nesses encontros. Somos alimentados, a vida muda. É nesse ambiente, não é na internet, não é na rua, é no ambiente, é no meio dos cristãos, é no meio do povo de Deus. Alguém coloca a mão em você, você passa por uma pessoa e alguém deu uma palavra de Deus para a tua vida e aquela palavra faz todo sentido para você. O mundo de Deus, ele funciona assim. Abraão está numa progressiva e ele chega no local que Deus quer. Ele ouve a voz de Deus, ele tem uma experiência e ele tem uma atitude muito bonita nesse momento. A Bíblia diz que ele constrói altar. É a primeira vez que você vai ver Abraão construindo altar, e Abraão gostou desse negócio de construir altar. E o altar vai falar, entre tantas coisas, de um relacionamento nosso com Deus, de uma entrega, de um sacrifício, de uma comunhão, de devoção. Abraão está talvez o melhor momento espiritualmente da vida dele. Ninguém segura esse homem. Ouviu a voz de Deus, obedeceu, caminhou tanto tempo, chegou no local, viveu uma experiência maravilhosa, majestosa. Deus apareceu para ele. Então significa que ele está crescendo. Então alguém que antes só ouvia, agora ele consegue discernir a presença de Deus. Talvez alguém que Deus começou a distribuir os seus dons, os seus talentos, começa a sonhar, começa a ver, começa a ouvir palavra, começa a tocar um instrumento, começa a se mover no evangelismo, começa a trabalhar de uma maneira. Deus levanta ele como um discipulador, como uma pessoa que ama pessoas, que faz a diferença, uma força motora do reino de Deus. Esse homem agora é uma potência na mão do Senhor. E está tudo muito bem, está tudo muito bem, obrigado. Até o versículo 10. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha o que acontece no versículo de número 10. E havia fome naquela terra. O que havia naquela terra? O que havia? Fome. E então desceu Abraão ao Egito.
para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E é nessa hora que a nossa cabeça entra em pane. Porque ele estava lá em Ur, e estava tudo bem na vida dele. Estava tocando a vida. Mas ele recebe o vislumbre de Deus, de eternidade, Deus faz promessa, sai dessa terra, ele abandona tudo, segue com sua esposa, sobrinho, caminha e chega no local. Aí Deus confirma, é esse, é aqui, essa é a terra que eu falei. Lembra daquela palavra? Então, é aqui o local. Fica tranquilo, é aqui o local. É aqui que eu vou construir uma nação. É aqui que a mágica vai desenrolar. Ok. Constrói o altar, está todo mundo feliz. Só que nesse momento a Bíblia diz que vem uma crise. A fome. Normalmente naquela época a fome tem muito a ver com seca, né? Falta de chuva. Então tem uma escassez de alimentos. Pessoas não estão se alimentando bem, os cananeus estão passando dificuldade. E aí a mente buga. A gente começa a ter problema. Por que a gente vai ter problema? Porque como é que o Deus da provisão agora permite no lugar da bênção a gente passar dificuldade? Como é que o Deus da fartura, Criador dos céus e da terra, que criou as chuvas, as águas, agora não manda a chuva para a vida deles, no local da promessa? Como é que pode imaginar alguém que caminhou tantos quilômetros, chegou no local e não tem comida nenhuma? Parece a pegadinha do malandro. Chegou aqui, mas não tem comida, pegadinha do malandro, não dá, sai, não vai dar, não vai rolar aqui o negócio. E talvez Abraão é daquele tipo que vai falar, poxa, mas eu fui obediente demais, né? Cumpri os princípios, ouvi a voz, me sacrifiquei, abandonei família, abandonei tudo em prol de um chamado, e quando eu chego nesse chamado, o negócio parece que estreita, fica ruim, a torneira fecha, a porta cerra, a coisa não funciona, começa a ter briga, começa a ter problema. Poxa, me explica um negócio desse, como é que pode um negócio desse? E talvez essa seja a vida e a história de muita gente que veio para ambientes como esse, que teve um encontro com Deus, que se encontrou espiritualmente, que a palavra fez sentido para a vida dele, que a igreja fez sentido para a vida dele, que Deus começou a fazer coisas na sua vida e você teve a convicção de que finalmente você se encontrou em Deus. Mas nesse momento, talvez depois de um batismo, talvez depois de se membrar, talvez depois de começar a frequentar um departamento, uma orquestra, alguma coisa, você se encontrou espiritualmente, mas nesse exato momento, como algo que não faz muito sentido, como um paradoxo. É nesse momento que parece que as coisas estreitam na sua vida. E aí, meu Deus, como é que pode um negócio ficar difícil justamente no momento em que tudo era para estar às mil maravilhas, tudo era para estar funcionando às mais perfeitas ordens. Eu tinha proposto, durante essas 2 últimas semanas falando, que a mensagem da semana seria sobre isso, o que aconteceu comigo enquanto eu estava, ou quando eu estava na igreja. O que acontece conosco? E o que acontece com você, o que acontece comigo, com a minha casa, com todo mundo. E eu vou tentar responder, baseado na Bíblia, nesse texto, o que o Senhor falou aqui ao meu coração. Eu tenho certeza que vai responder muitas dúvidas e vai trazer revelação aqui para muita gente e bênção. Então, o que Deus quer falar sobre essas dificuldades que a gente tem? Primeiro, estar no centro da vontade de Deus não significa que a gente está imune a crises. Tem nada a ver uma coisa com a outra. E é bem verdade, já posso dizer logo, que tem crises que a gente tem que nós provocamos. Também isso é outra coisa, sujeito outro dia, já tem muito tempo atrás, me procurou, pastor, poxa, acabei bebendo demais, enchi a cara, aí, puxa, tive um problema em casa, acabou tendo agressão, não sei o quê. Aí ele, rapaz, pastor, o diabo está muito furioso mesmo. Ah, tá bom, é o diabo, É tu que é o diabo, infeliz. E nada de diabo, pô. Isso daí você tomou escolhas e atitudes, e agora tem que reconstruir. Tem nada de diabo furioso. Então, isso é outro tipo de coisa, é uma colheita. Agora,
De forma geral, você estar na presença de Deus não significa que você tem um antídoto, você tem um escudo de força contra crises e problemas. Não funciona assim. A vida real não é assim. E Jesus nunca enganou ninguém. Inclusive, a gente tem muitas promessas na Bíblia Sagrada, né, que a gente evoca, né, quando Jesus diz, né, sobre a vida abundante, né, eu vim para que tenham vida e vida abundante. O Senhor falou que sobre a vida abundante. A gente evoca um monte de promessas, mas tem algumas delas que a gente não evoca, né? Por exemplo, uma promessa dele é: no mundo tereis aflições. Você já viu alguém orando? Fala: Senhor, cumpre em mim essa tua promessa. O Senhor falou que ia ter aflição no mundo, estou precisando de uma luta, manda para mim. Isso a gente não precisa pedir, irmãos, acontece. E faz parte da nossa humanidade, onde a gente está. E não tem nada a ver de você não ser crente, você não ser santo, não tem nada a ver. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, íntegro, desviava-se do mal, e quem deu testemunho dele foi o próprio Deus. Você já imaginou Deus falando: ó, esse daqui eu dou testemunho? Foi Deus que falou: ó, fiz o pente fino, fiz o Serasa celestial nele, e está tudo zerado, está tudo ok. Esse sujeito é top. E mesmo tendo todo esse respaldo, a Bíblia vai dizer que ele passa o que passou. A gente conhece, né? Tem perdas, derrotas, morre gente na família, e ele passa um tempo assim de sufoco. Se você ler a história dos grandes homens de Deus, o Novo Testamento, por exemplo, primeiro mártir da igreja, Estevão, ele foi morto apedrejado. Pastor, o que Estevão fez de errado? Nada, ele estava sendo um apologeta, ele estava defendendo a fé, estava pregando a verdade, e as pessoas se enfureceram e se levantaram contra ele. Então, nem sempre, né, lutas vão vir e pedradas virão porque você está fazendo a coisa errada. Pelo contrário, 2 Timóteo 3,12 diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão necessidades ou perseguições, porque isso é uma consequência natural da vida que a gente vive, do mundo que nós estamos. Mas a gente é criado, né, na cultura, né, do mito, do conto de fadas, né, do mundo ideal. A gente idealiza as coisas, né? A gente idealiza um mundo e que Deus nunca falou. Gente, você já ouviu isso, né? A expectativa é a mãe da frustração. Quando você gera uma expectativa infundada, você vai se frustrar. E aquilo dali não é real. Quanta gente fica frustrado com uma coisa que não era para você ter aquela expectativa acerca de um assunto. Isso acontece na nossa vida. A gente é acostumado com conto de fada, né? Quando você era pequeno, você lia lá os livros, né, de história. Quando a gente era pequenininho, né, irmãos? Todo livro começava com "era uma vez". E como é que ele terminava? E viveram felizes para sempre. E a gente idealiza esse mundo do viver felizes para sempre, né? A Bíblia não começa com "era uma vez", a Bíblia começa com "no princípio criou Deus". Mas ela termina de uma maneira muito parecida com "viver felizes para sempre". É o que está lá em Apocalipse, né? Só que está falando da eternidade do céu, né? Quando nós estivermos com o Senhor. E lá não haverá mais choro, nem pranto, nem dor. Ele enxugará todas as lágrimas do nosso rosto. Ou seja, existe realmente o feliz para sempre, mas não é aqui. E se a gente não entender esse tipo de coisa, a gente começa a pirar a cabeça, a gente pira na batatinha. E é por isso que muita coisa fracassa. Eu, por exemplo, agora, saí do culto da manhã, fui em casa, comi, peguei o Arthur e fui fazer um casamento. Estava lá em Embu das Artes fazendo um casamento, agora. Aí, estou lá, está a noiva, o noivo, estou fazendo as cerimônias. Aí no final, no meio da cerimônia, a gente sempre faz, né? Você promete, fulano de tal, você jura amar fulano de tal, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte separe. Amém. Amém. E o olho cheio de amor, assim, de estrelinha, aquela coisa toda. Porque naquela hora tudo é feliz, e feliz para sempre ali. Mas você quer um dado? Sabe qual é a maior causa de divórcio no Brasil? Entre sempre a primeira e a segunda? Crise financeira. Sujeito no altar ali, amém, a gente ama é para sempre, mas na hora que o bicho pega,
negócio estreita, o sujeito não aguenta, aí arrebenta. Como se o divórcio resolvesse alguma crise financeira. Pelo contrário, aperta mais ainda, tem que pagar pensão, dividir bem, e é um sufoco. Mas o que acontece? A pessoa não consegue suportar a crise. Porque ela entendeu que se chegar no altar e falar assim, vão viver felizes para sempre, não vai ter crise. Tem crise. Na vida real tem crise. Nas dificuldades tem crise. Isso faz parte da vida. Só que a gente não tem que entender que a crise vai acabar com a gente. E crises, nem toda crise ela chega para te destruir. Tem crise que chega para Deus manifestar a glória na nossa vida. Porque se você não sabe, irmãos, as grandes manifestações de Deus são na crise. Foi no meio de uma crise que Deus levantou um homem chamado Moisés. Foi na crise que ele viu uma sarça pegando fogo. Foi na crise que Deus manifestou as pragas do Egito. Foi no meio daquela crise que Deus se apresentou como mão forte, abriu o mar vermelho como nunca mais abriu. Foi no meio de uma crise. A Bíblia diz em Isaías 6... que o profeta levantou os seus olhos, tinha muita experiência com Deus, mas essa foi só na crise. O texto diz assim: no ano da morte do rei Uzias, ou seja, no ano da crise. Mas eu vi o Senhor nesse ano, assentado sobre o alto e sublime trono. Ele tem uma visão de Deus, ele vê os serafins, os céus se abrem no momento difícil. Momento de crise, Deus dá revelação. Momento de crise, Deus dá ideia. No momento de crise, Deus muda perspectivas. Enquanto tem alguém chorando, alguém vai vender lenço. Deus vai aguçar os seus ouvidos, os seus olhos, vai te mostrar coisas em momentos difíceis. Nem toda crise é para te destruir, mas para ensinar alguma coisa, para manifestar a glória de Deus na tua vida. Nas crises Deus levanta profeta, na crise Deus tem socorro, na crise Deus tem lição. Tem alguma coisa de Deus aí na tua vida que você não está percebendo, mas Deus vai manifestar a sua glória na tua vida. Eu sinto a glória de Deus. Ei, meu irmão, não murmure no meio da crise, porque na crise Deus tem um escape para a tua vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Pastor, mas eu estava na igreja, aí o tempo depois, aceitei Jesus, estava tudo direitinho, certinho, pô, perdi o emprego. Puxa, fiquei tão mal, triste, pô, né, acabei nem indo mais para a igreja. Ah, pastor, poxa, eu estava direitinho, pô, meu carro quebrou, e aí fiquei chateado, e aí o negócio foi passando, e aí o tempo acabou que, poxa, fiquei longe. Comecei a me envolver com as coisas de Deus, enraizar, mas, rapaz, justamente nesse momento, poxa, a gente tem uma enfermidade dentro de casa, aí acabou que eu não tive mais tempo, depois esfriei, nem sei por que eu não voltei mais, me estressei, estava bem com Deus, mas alguém implicou comigo, e comecei a ter briga, e fiquei chateado, e parei com as coisas. Se percebe que quando às vezes a gente está no centro da vontade de Deus, vai ter ataque, vai ter crise? Você percebe que às vezes você está no centro da vontade de Deus e uma crise vem em volta de você para você sair dessa presença? Você não percebeu que às vezes Deus te planta, fala algo contigo e começa a pipocar coisas para te empurrar para fora? Mas eu quero te dizer um negócio: crise não vai te movimentar mais não. Crise não pode ter o poder de movimentar a sua vida. Crise não pode ter o poder de influenciar nas suas decisões. Por quê? Porque onde você colocar a planta do pé, tu vai ser abençoado. Você não é regido por locais, é a presença de Deus que está na sua vida. A todo mundo no deserto não tem que plantar, não tem como criar gado, eles são nômades, não dá nada. Aí Deus fala: não tem problema não, fui eu que mandei. Se eu direcionei e abri o mar vermelho e coloquei eles ali, eu vou dar o jeito, fica tranquilo. Vai cair comida do céu, vai sair água do meio de uma pedra, vai dar um jeito, seu calçado não vai arrebentar, mas Deus vai cuidar de você. Você não é regido pelo ambiente que você está, você não é governado pela geografia onde você vive, não é a rua que você mora, não é o trabalho onde você está, não é o teu colega do outro lado de trabalho, não é isso que determina, é a bênção e a unção de Deus sobre a tua vida. E eu creio que onde você estiver vai florescer, e eu creio que você vai fazer florescer no deserto, você vai dar certo em lugares inóspitos, você vai crescer em
locais de adversidade, porque é o Deus que você serve que muda o ambiente. Há poder no nome de Jesus. A crise não vai te movimentar, só quem pode te movimentar é a palavra de Deus. Nós não somos guiados por problemas, nós não tomamos decisões a partir de dificuldade, não é porque a gente ficou triste que a gente abandona. Não, eu quero ter uma palavra aqui para você. Você vai resistir em nome de Jesus. Resistência para a sua vida, resistência para a sua casa, resistência de Deus. E a crise não vai te movimentar, mas Deus vai te prosperar aonde Ele te plantar. Aí Jesus conta uma historinha para as pessoas. Olha, as pessoas que recebem a palavra de Deus, né, é semelhante a um solo, e a palavra é igual a semente. Jesus conta uma parábola e ele mesmo vai interpretando, né? E eu vou resumindo aqui. E ele diz que cada pessoa comparada, cada coração, há um tipo de solo diferente, né? Tem um solo que tem muita rocha, tem um solo que é um local cercado por espinhos, tem aqueles solos que são beira do caminho, né? Que não está nem dentro nem fora, né? Que é um terreno duro, né? As aves vão lá e comem, e tem aquela boa terra. Aí eu faço menção de um terreno aqui específico. Jesus diz assim, que algumas pessoas são semelhantes a terrenos rochosos, com pouca areia em cima. E ele mesmo interpretando, ele diz assim, às vezes a semente cai nesse local, e ela germina rapidinho. E ele fala, isso daí são semelhantes àquelas pessoas que ouvem o evangelho e de bom grado recebem. Aquela pessoa que entra na igreja e fala, puxa, que legal o louvor, que legal a palavra, gostei do pastor, gostei da igreja, gostei do mover de Deus, achei tudo muito legal, fiquei emocionado. Poxa, isso é muito bom. Irmão, não tem gente que recebe bem? Fala a verdade. Não tem gente que quando você prega, o cara, poxa, que legal, obrigado, o cara fica emocionado, gosta. Tem gente que é aberto por natureza. Mas Jesus diz o seguinte, que vindo a tempestade, vindo o vento forte, aquela semente, aquela plantação é arrancada rapidamente. Por quê? Porque não tinha raiz, porque o terreno era rochoso. Então essa pessoa não conseguia segurar. Aí Jesus mesmo interpretando, ele diz, é aquele tipo de pessoa que recebeu bem o evangelho, mas vindo as adversidades, as lutas, ele saiu escandalizado. Ele não ficou triste porque a palavra que ele não gostou, né? Não, ele ficou porque a vida dele aconteceu alguma coisa, e ele não entendeu e se afastou. Mas eu quero dizer para você, você não vai parar não. É em nome de Jesus, não tem ventania, não tem vendaval. Ouça aqui, é profético aqui para a vida de alguém. Deus está criando raízes hoje na vida de algumas pessoas, como se fossem raízes descendo assim por baixo da terra, raízes para te fortificar. Raízes porque o vento vem, o vento sopra e sopra mesmo, mas você vai ser como aquele bambu, ele vai envergando, 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 mas depois ele sobe, nada vai te arrancar, tua família não vai ser destruída, tua família não vai ser arrancada, sua empresa não vai ser aniquilada, mas em nome de Jesus, Deus está dando estrutura para a gente aqui, estrutura para a gente aqui, dessa estrutura dos céus, dessa bênção dos céus, dessa resposta do céu na noite de hoje, para a glória do nome do Senhor. Use a tua boca de profeta e fala para duas pessoas aí, Deus está te dando raiz nessa noite. Raiz nessa noite. Porque a gente quer frutificar, mas para frutificar tem que ter raiz. A gente quer o fruto, mas para ter fruto tem que ter raiz. E você não vai ser movido, você não vai ser destruído, você não vai ser arrancado. Em nome de Jesus, é estrutura, fôlego e resistência. Quem recebe essa palavra, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Aí Abraão desce para o Egito, né? Aí presta atenção, versículo 10, né? Que a gente leu, irmãos, olha que interessante, né? Havia fome naquela terra, e desceu Abraão para o Egito. Para onde que ele foi? Onde ele estava? Antes ele estava em Canaã. E para onde ele foi? Onde ele estava? Para onde ele foi? Gente, você sabe que Canaã na Bíblia, né, tem muito a ver com o local da promessa, né? É a terra, é o território onde Deus falou, é aqui. E na Bíblia Sagrada, você não precisa nem ser muito estudioso da Bíblia, né? Você sabe que o Egito, ele tem muito a ver com o símbolo do mundo. É o mundo, é a personificação em território do mundo. Tudo que é mundano, tudo que é fora da vontade de Deus. Então existe um local que Deus quer, e existe um local que às vezes a gente vai.
O local que Deus quer com a gente, às vezes é mais difícil. Verdade é essa. Às vezes tem fome, às vezes tem crise, às vezes tem conflito, às vezes é mais caro, às vezes é mais longe, às vezes é mais custoso, às vezes é mais enrolado. E funciona assim. E o Egito? O Egito é a solução, né? Poxa, o Egito resolve meu problema. O Egito vai me ajudar aqui no que eu estou passando dificuldade. E a Bíblia não diz que ele vai para o Egito porque ele quer. Ele está indo por causa da fome. Só que eu tenho uma pergunta para você. Muito simples. Se Deus disse para Abraão, vai para uma terra que eu vou te enviar. Deus, o Deus de toda a terra. E Abraão chega na terra que Deus projetou para ele. E naquele momento tem uma dificuldade. Você acha que Deus vai deixar ele desamparado? Você acha que Deus deixaria Abraão morrer? Você acredita que Deus nos guia para algum local para humilhar a gente, para matar a gente, para destruir a gente? Eu creio num Deus da provisão. Talvez a provisão esteja perto e a gente não está vendo. Mas Deus não deixa a gente morrer. Quando Agar sai da casa de Abraão, né, e vai levar a sua vida, ela está desesperada e deserto, ela e seu filho, pega o seu filho e coloca longe, eles começam a chorar. E Deus visita aquela família e manda ela levantar os seus olhos. E a Bíblia diz que ela viu um poço. A Bíblia não diz que o anjo foi lá e furou um poço. Tinha um poço ali, mas ela não estava vendo. Tinha uma resposta ali, mas ela não estava enxergando. Tinha uma provisão pertinho, mas a mente dela não alcançou. Já tem a provisão. Tem um poço. Tem uma resposta. O que está faltando? A gente não está enxergando. Mas que tem, tem. Eu posso não estar vendo, mas que tem, tem. Eu posso ainda não ter o discernimento, mas que está ali, está ali. Deus já liberou, já existe, já foi feito, já está projetado. E o que Abraão faz? Ele foge de Canaã. Ele não enxerga. Opção mais fácil é o quê? É fugir. Opção mais fácil é o quê? É correr. Diga para quem está pertinho de você, não fuja dos problemas, hein? Olha lá, hein? Mas fala que nem profeta, não fuja dos problemas, meu amigo. Poxa, não é essa? Ah, pastor, mas não resolveu a fome dele? Ué, resolveu. A fome resolveu. Porque no Egito não tinha fome. O que tinha em Canaã naquele momento? Fome. E no Egito? Não tem fome. Só que quando ele chega no Egito, olha que interessante. Diz a Bíblia Sagrada, vamos lá, a gente está no 12. Aí, capítulo 12, do versículo 10 em diante, quando ele chega no Egito, né, que vai até o capítulo 13, acontece algo interessante. Abraão está com a esposa, né, ainda era Sarai, não tinha mudado o nome, mulher bonita, e ele preocupado fala, ó, minha filha, não fala que é minha esposa não, porque senão a turma de Faraó vai acabar comigo. Eu tenho certeza que eles vão chegar junto aqui, vão intervir. Dito e feito, quando eles chegam no Egito, os servos do Faraó falam, essa mulher aí, Faraó vai gostar. Tomaram a mulher dele, levaram para Faraó. Abraão perde a esposa. Crise agora, que era de finanças, de recurso, de dinheiro, agora é no casamento, é na vida. Olha que coisa. Repete comigo assim, problema financeiro resolvido. Problema familiar estabelecido. Resolveu um problema, arrumou outro. Acertou de um lado, complicou do outro. Adiantou o quê? E eu prefiro ter problema financeiro do que familiar, irmãos. Diga-se de passagem. Eu prefiro perder tudo do que perder família e esposa do jeito que aconteceu aqui. Então, ouça uma coisa. Quando você se afasta do reino de Deus por causa de problemas, você não eliminou problema, você trocou problema. Quando eu fujo de um local, quando eu fujo da presença por causa de problema, eu não estou acabando com ele, eu vou arrumar outro lá na frente. Gente, essa é a coisa mais boba que tem na nossa cabeça. Ah não, eu vou largar esse daqui porque meu marido não é romântico. Poxa,
Queria tanto que ele levasse uma rosa para mim. Ai, uma flor, e não é romântico. Aí tu larga ele, pegou outro, bonitão, romântico. Só que o cara cheio de vício. Ah, não, vou largar isso aqui, eu vou trocar e tal. Aí você troca de empresa. Aqui não. Aqui eu ganho muito pouco. Eu ganho pouco nesse lugar. Eu vou para esse local aqui e que eu vou ganhar o mesmo salário, mas eu ganho 2 mariolas a mais, né? Um ticket a mais. E, poxa, eu sei que aqui eles me tratam bem, aqui é tudo muito bom, tem plano e tal, mas eu preciso ganhar 50 reais a mais e tal. Aí tu vai para outro lugar. Realmente, financeiramente você recebe até mais, mas lá tu é maltratado. Não tem projeto de carreira. Te tratam como um lixo. Aí tu tem que escolher, cara. É que a gente pensa que trocar uma coisa pela outra vai resolver o problema. Não vai não, irmãos. Eu estava ali na igreja e me hostilizaram e não sei o quê, tive problemas, vai para o outro, você vai arrumar outro problema em outro local. Faz parte da vida isso. E não adianta tu fugir, tem gente que foge, passa a vida inteira fugindo, de problema, de conflito, situação, não resolve nada. Só que isso vai custar caro. Irmãos, ouça uma coisa. A Bíblia diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites. 40 dias ele está jejuando, não está comendo, e ao final desse tempo ele tem fome. O Espírito de Deus direcionou ele para o deserto. Quando ele chega no deserto, quem está esperando ele para tentá-lo? Satanás, o diabão. Jesus está com fome, o texto diz. Qual é a primeira coisa que Satanás faz com ele quando vê Jesus? Filho de Deus. Se tu és filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães. Tu tem poder para isso, você pode fazer. Aonde ele atuou? Na carência. Todas as tentações são baseadas em carências. O diabo vai tentar suprir carências. Eu estava na igreja, o que aconteceu comigo quando estava na igreja? Poxa, sabe o que aconteceu comigo quando estava na igreja, pastor? Poxa, me distrataram. Ou melhor, não me visitaram. Ou melhor, não me acolheram. Ou melhor, enfim, não foi ruim. Fizeram um negócio muito ruim comigo, me julgaram pela minha roupa, pelo meu cabelo, fizeram alguma coisa, e poxa, eu saí. E eu saí, quando eu fui lá para fora, eu descobri que eu tinha um monte de amigos no mundo, porque eles me receberam de braços abertos. O diabo sempre vai fazer isso. Ele sempre vai ver uma brecha para poder te fornecer aquilo que não foi dado. E esse é o espírito do engano. Aqui ninguém me ama, poxa, mas lá todo mundo me ama. Aqui não funcionou, não rolou, mas lá eles são pau para toda obra. Aí você abre mão do seu projeto, do seu propósito, da sua chamada, da eternidade, do que Deus tem com a sua vida. Você abre mão de ser preenchido. Porque por mais que você tenha conquistas, por mais que as portas abram, por mais que você viva o que você quiser viver na tua vida lá fora, nada te preenche como o Espírito de Deus. Nós somos seres que necessitamos de Deus. Nós viemos do céu e para lá nós voltaremos. E Jesus, como alguém disse, Ele é a peça do quebra-cabeça que falta na nossa vida. Enquanto Ele não está lá, alguma coisa ela fica faltando. É como se a gente tivesse incompleto. É como se a coisa não estivesse funcionando. Eu quero dizer uma coisa: você não vai nunca mais trocar problemas espirituais. Você vai resolver problemas. Você não vai ignorar problemas e deixar de lado. Você vai passar por cima. Você vai resolver o que tem que resolver. Vai perdoar quem tiver que perdoar. Vai fazer o que tiver que fazer, mas em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de fuga, de abandono, de tristeza, de deixar para lá. Em nome de Jesus, você vai triunfar, você não vai mudar mais nada, não vai trocar mais nada, nunca mais você vai ser enganado. Te enganaram já muito na vida, já te enganaram muito. Sai daqui, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Em nome de Jesus, que Deus te dê discernimento espiritual, que desça dos céus agora o discernimento
discernimento dos céus para a sua igreja, a bênção de Deus, que Deus abra os olhos, que Deus te encha com poder, que Deus cumpra o teu propósito e você viva o melhor de Deus. Há poder no nome de Jesus nessa noite, há poder no nome de Jesus nessa noite. Irmãos, alguém pode levantar as suas mãos? Há poder no nome de Jesus nessa noite. Em nome de Jesus, toma a ferramenta que é necessária, tome as armas que são necessárias. Para alguém a espada, para alguém escudo, para alguém a capacete, para alguém a couraça, mas recebe o que você precisa hoje em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tem alguém para dar glória comigo aqui nessa noite? Tem crente pentecostal aqui nessa igreja? Não sei se tem, irmãos. Deixa eu ver se tem. Glória a Deus. Perceba aqui. Deus faz uma promessa a Abraão. Gênesis 12, versículo 1. Sai da tua terra, da tua parentela. Gênesis 7. Ele encontra a terra prometida. Ele chega, bota o pé. Canaã existe. Gênesis 12, 10. Ele vai para o Egito. Agora ouça isso que é para a gente encerrar. Quando que a descendência dele, de verdade, vai se estabelecer em Canaã? Quando vai ser? Estamos em Gênesis 12. Quando que ele vai propriamente fincar os pés e viver, né? A descendência vai tomar posse da terra, vai viver aquilo que Deus falou. Sabe quando? Lá em Josué, capítulo de número 1. Quando Josué vai entrar na terra prometida e Deus fala: levanta-te, esforça-te, anima-te. Assim como foi com Moisés, serei contigo. Então somente esforça-te. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas faz somente o que está escrito no livro dessa lei. As águas vão se abrir, o Jordão não vai te deter. Vocês vão entrar, é só ser fiel. Eu serei contigo. E Josué lidera uma tropa de milhares e milhares de pessoas, e ali eles vão conquistar Jericó, as cidades, vão se estabelecer finalmente. Poxa, pastor, legal, aquilo que Deus falou a Abraão começa a se cumprir aqui. Agora presta atenção numa coisa, quando Deus falou com Abraão, ele tinha 75 anos, quantos anos? Quantos? 75, ele tinha filho? Não. Quando que Isaac nasce? Quando ele está mais ou menos com 100 anos. Então, de Deus falar com ele e nascer o primeiro filho, são 25 anos. Aí Isaac vai viver. Nasceu, viveu. Isaac vive mais ou menos 180 anos. Jacó, mais ou menos 147 anos. Do dia que Deus falou com Abraão, até o dia que Jacó desce com o Egito, para viver lá, por causa das dificuldades, são 215 anos. Segura a conta aí. 215 anos eles começam a viver no Egito, aquela multidão, aquela família grande. E lá eles se multiplicam. Quantos anos eles ficam no Egito? 430. 430, Deus levanta Moisés e fala: agora chega, encerrou. Fala com o faraó. E agora eu vou dar um jeito, vou tirar, vou arrancar vocês daqui. Passa o Mar Vermelho. Só que depois que passa o Mar Vermelho, eles vão para onde? Para o deserto. Quantos anos mais? 40 anos. E depois desse período de 40 anos, Moisés morre. Aí levanta Josué. Aí é o cumprimento. Do dia que Deus falou com Abraão, até o seu povo se estabelecendo em Josué, são quase 700 anos. Só que fala assim comigo, bem alto, bem alto. Não precisava. Não precisava. Por quê? Porque ele já tinha passado por lá. E quando ele chegou lá, ele resolveu dar uma saidinha. E quando ele chegou lá, resolveu dar uma volta. Então deixa eu te trazer um princípio aqui. Quando a gente toma decisão equivocada, a gente atrasa a nossa vida. Quando a gente toma uma decisão fora da vontade de Deus, a gente dá uma volta no que Deus queria fazer. A gente atrasa, perde dinheiro, perde tempo, perde recurso, perde vida. Ele já estava lá, mas a brincadeira dele de Egito e tudo, fez a história render muito mais do que era para ter rendido. Não precisava.
Não precisava. Tem processo que a gente passa que não precisava. Tem coisa que a gente vive que não precisava. Tem luta que a gente passa que não precisava. Tem coisa que já era para ter sido resolvida há muito tempo e a gente não resolve. Deus diz para Jonas: vai para Nínive pregar a palavra. Vai lá, vai. O que ele fala? Não vou fazer minha vontade. Em vez de vir para Nínive, vou para Tarso. Aí ele compra um bilhete, gastou dinheiro, perdeu dinheiro. Aí vai para um barco e naufragou. Desgaste emocional, engolido por peixe, perde tempo, depois ele resolve, não, tem que fazer a vontade de Deus mesmo. Só que nisso ele já perdeu dinheiro, já perdeu tempo, já perdeu saúde, perdeu um monte de coisa. Porque a gente quer fazer da nossa cabeça. A gente quer lutar contra a vontade, contra o propósito, contra o que Deus tem para as nossas vidas. E tem propósitos que a gente poderia ter resolvido muito mais rápido. Irmãos, às vezes você vai brigar em casa, é um desentendimento. Às vezes começa com uma palavra, com um negócio aqui, o negócio vai volumando, vai ficando quente. E ao invés da gente encerrar o assunto, pedir perdão, desculpa, eu excedi, a gente espera uma semana, 2 semanas, 3 dias, protela, vira um mês, o negócio fica bravo, a gente tem um desgaste. Não precisava. Não era mais fácil ter resolvido? A gente tem desentendimento com alguém e a gente, ao invés de resolver, a gente vai protelando, é raiz de amargura, é dificuldade, a gente vai ficando doente. O que você vai ver? A gente perde tempo da vida. Deus para de operar. A gente trava a nossa vida, não anda, o negócio não deslancha, a gente está travado. Já era para ser uma bênção, você já era para estar muito mais longe, você já era para estar vivendo coisas espetaculares na mão de Deus, mas a gente trava, a gente para. A tua empresa já era para estar muito mais longe, a tua família era para estar muito mais abençoada. Você é uma bênção, você tem potencial, você tem talento, você tem chamada, você tem promessa de Deus, você tem tanta coisa, mas a gente perde tempo, a gente se desgasta, a gente aguarda, a gente dá volta, a gente age no nosso coração, a gente trabalha na nossa cabeça, a gente faz o que está na telha e a gente não percebeu que só perdeu dinheiro, perdeu tempo, perdeu o desgaste, perdeu o amigo, perdeu e vai perdendo o tempo inteiro. E aí parece que você fica aguardando a vida te açoitar. Parece que a gente fica aguardando a vida dar as chineladas que a gente precisa para dar aquela acordada. Parece que a gente vive à base disso. Não precisava. Você não precisava passar por isso. Até quando vai se meter em coisa que não agrada a Deus? Até quando vai ter relacionamento que não agrada a Deus? Até quando vai ficar no Egito? Até quando vai ficar errante? Até quando vai ficar murmurando? Até quando vai ficar nessa vida? Até quando você só está se atrasando? E Deus está dizendo, não precisava. E porque eu tenho um projeto lindo com a tua vida. Eu tenho coisa grande para fazer. O tempo está passando e eu quero operar de forma poderosa na tua casa. É que às vezes a gente precisa do choque, né, para despertar, e é da humanidade. A gente só acredita e entende o que Deus está fazendo. A gente não entende no lugar da bênção. É quando a gente sai do local da bênção, a gente vai para o Egito, puxa. Estava em Canaã, né? Aí Jesus diz assim, pessoal, um homem tinha 2 filhos. E um deles estava na sua Canaã, na vontade de Deus, na promessa, mas ele não percebeu. E um dia ele disse para o seu pai, pai, me dá minha parte da herança aí, porque eu quero ver minha vida. Isso aqui não tem coisa maior. Tem outra coisa, lá o Egito é melhor para a minha vida. E ele pega a sua herança e vai viver a sua vida dissolutamente. E gasta o seu dinheiro e vive o deleite. Mas como a gente disse, quando você transfere, você muda problemas. E ele não percebeu que a abundância, que o acolhimento, que o amor, que muita coisa estava na sua Canaã, na casa do pai. Ele gasta toda a sua grana, seu dinheiro. E um dia ele percebe que não tem mais nada. Corre atrás de trabalho, a vida vai apertando. E então ele se vê agora desejando comer bolotas de porcos. Ele está na miséria. Resto de porco. Eu não estou dizendo que está criando porco. Estou dizendo de algo pior.
Porque o judeu nem come carne de porco, e para eles é pecado, é ofensa e humilhação. Jesus usa um tipo de metáfora, de parábola, que ele está dizendo que o grau que esse sujeito chegou foi o fundo do fundo do fundo do poço. Quando ele deseja o resto de porco, a vida está miserável. E lá embaixo, com o rosto lá embaixo, ele entende, espera aí, na casa do meu pai, eu não passava por isso. Na casa do meu pai tinha lá os problemas, mas eu não sofri isso não. Na casa do meu pai? Não, na casa do meu pai não. Eu vou voltar para lá, porque ainda que eu seja um reles trabalhador, um serviçal qualquer, poxa, a vida deles é melhor do que a minha. Então eu vou me levantar, vou ter com meu pai, vou dizer para ele que eu pequei contra ele, contra os céus, eu me arrependo, e eu mudo a minha vida e eu volto para aquela casa. Pequei contra os céus, pequei contra o Senhor e estou voltando, não tenho expectativa de nada. Só que Deus, irmãos, Deus é extraordinário. Porque quando a gente toma a atitude de retornar, de voltar para a nossa Canaã, Deus não diz assim, tu vai ser mais um, tu fica ali no canto. O pai viu ele ao longe, e ele nem esperou chegar. O pai corre ao seu encontro, agarra no pescoço, dá um beijo nele, se alegra com seu filho, chama os seus criados e fala, meu filho retornou. Ele estava vivo, ele estava morto, agora está vivo. Ele estava perdido e agora foi achado. E não vai ficar desse jeito não, pode pegar um anel e botar no dedo dele, anel é autoridade. Também não vai ter só o anel não, pode botar sandálias neles, pode trocar sua roupa. Ele é recebido como filho, não é serviçal, é filho, é com autoridade, é com bênção, porque Deus é tão extraordinário, Deus é tão tremendo, que quando a gente toma a atitude e falou, eu quero voltar uma aliança com Deus, eu quero retornar à presença de Deus, eu quero voltar para o centro da vontade de Deus, e Deus é tão bom que Ele ainda diz assim, quando você volta, eu não te classifico por baixo, eu tenho uma promessa para você, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Eu ainda vou fazer coisa maior. Eu ainda tenho promessas maiores, coisas que tu não viu, coisas que tu não sabia, coisas que tu nunca ouviu. Quando Abraão retorna à presença, quando ele ajeita a vida dele, Deus fala assim, sai da tua tenda, olha para os céus, ele, o que tem? Você está vendo as estrelas do céu, você está vendo as areias do mar, o que tem? Pois assim será a tua descendência. Eu estou ampliando os seus horizontes, eu estou abrindo a tua visão, eu estou fazendo coisa grande na tua vida. Por quê? Porque tem gente que está pensando hoje, pastor, eu não posso retornar, porque tu não sabe por onde eu andei, tu não sabe as escolhas que eu fiz, tu não sabe as palavras que eu proferi, você não sabe a vida que eu estava vivendo longe de Deus, e eu tenho vergonha disso, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E quando Deus resolve entrar, Deus faz aquilo que tu não pode. Como é que o conflito de Abraão se resolve? Versículo 17, a Bíblia diz que Deus visitou Faraó. Deus entrou no império. Deus entrou no Egito. E a Bíblia diz que ele feriu a Faraó de tal forma que Faraó falou, vem cá, o que está acontecendo comigo? Eu estou sendo destruído, as pragas estão vindo sobre mim. Essa mulher é sua mulher não vai embora, vai, leva tudo, sai daqui. Deus vai ferir quem tiver que ferir, Deus vai mudar o que tiver que mudar, Deus vai intervir onde tiver que intervir, para salvar você e a tua casa. Deus vai entrar com mão forte em alguns lugares e mudar. Deus vai entrar em empresas aqui, vai mudar. Se tiver que, talvez você está trabalhando no local que aquele gestor está acabando com a tua família, a tua vida, com o teu tempo, você tem que trabalhar dobrado, triplicado. Deus muda quem tiver que mudar. Deus faz o que tiver que fazer. Quando Deus resolve, Deus resolve. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há um Deus que cuida dos seus. Há um Deus que tem carinho dos seus. Capítulo 13, versículo 12. Quando Abraão chega, ele era rico. Quando Abraão sai, ele é muito rico. Tem provisão que tu não está nem sabendo, mas Deus vai deixar na tua mão, para a glória de Deus. Deus tem um renovo, Deus tem um caminho, Deus tem um recomeço, Deus tem algo para a sua vida.
Deus tem algo para transformar. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus não trouxe a sua família aqui à toa. Você não caiu de paraquedas nessa noite aqui. Você veio aqui porque há um propósito de Deus. Ele está falando, vou trazer você para o meu eixo, para a minha vontade. E você vai experimentar o meu cuidado para sempre. Porque a adversidade até pode vir, mas existe uma palavra de Deus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E Ele do nosso lado, irmãos, você pode todas as coisas. Porque maior o que está em nós do que o que está no mundo. Não importa o que levante, não importa se vai ter Jordão. Vai ter Jordão, vai ter Jordão. Não vou tirar o Jordão não, mas ele abre para tu passar. Vai ter gigante lá, mas eu dou força para você para derrubar tudo que é gigante que aparecer. Vai ter muralha ali, mas tu vai marchar, tu vai dar a tua volta, e eu dou meu jeito, eu derrubo ela, porque eu sou contigo. Há um Deus de verdade, há um Deus de sobrenatural. A gente não está crendo num Deus morto. Eu não estou pregando aqui uma fábula, eu estou pregando a verdade que é viva e poderosa. A minha esposa não enxergava quando tinha 1 ano, tinha glaucoma congênito. Toda vez que eu vou no oftalmo com ela, ele vê uma marca ali, pergunta o que é, e eles evangelizam. Mas glaucoma congênito não cura. Mas ela enxerga melhor que eu estou usando lente, tenho que usar óculos. Ela enxerga melhor do que eu, porque quando Deus faz. Deus ainda cura, Deus ainda transforma, Deus ainda faz milagre. Quando Deus resolve agir, Ele age. Há poder no nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Me desculpe os incrédulos, me desculpe aqueles que pensam que o poder de Deus cessou, os cessacionistas, mas eu sou da igreja que crê num Deus vivo, na operação do Espírito Santo. Jesus ainda batiza com o Espírito Santo, Jesus ainda fala de futuro, Jesus ainda traz palavra profética, Jesus ainda dá discernimento de espírito, Jesus tem cura divina, Jesus ainda faz milagre na igreja. Há poder no nome de Jesus. A igreja de Deus vai viver coisas extraordinárias aqui na Moca, em nome de Jesus. Vai passar pela tua vida, vai passar pela tua vida. Vamos ficar de pé. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, a graça de Deus está nessa casa. Glória a Deus, a graça de Deus vai te alcançar. A graça de Deus vai chegar na tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhum principado, nenhuma palavra contrária, nenhuma maldição vai prevalecer. Eu repreendo toda palavra contrária, eu repreendo toda maldição, todo faraó que se levantou para destruir famílias, para destruir propósitos, para destruir vidas. Ele vai ser ferido, ele vai ser travado nas regiões espirituais. Trava-se agora todo o levante do diabo.